Tudo bem? André Leite aqui no nosso canal de investimentos descomplicados. Chegando ao final da primeira semana de negócios dos mercados nesse ano de 2023, vamos começar falando dos mercados locais. Tivemos no Brasil uma bela de uma montanha russa. Se você olha para o EWZ, que é a Bolsa Brasileira, o índice MSCI, mas em dólares, ou seja, você pega a variação da Bolsa e também pega a variação da moeda ao mesmo tempo, você tem uma boa noção do que foi isso. No meio da semana, o EWZ chegou a estar caindo no ano 8,5%. Isso está encerrando essa primeira semana praticamente estável, para vocês terem uma noção do que foi o ruído, do que tem sido a confusão desse começo de governo Lula. O que nós temos tido são balões de ensaio, que naturalmente são mal recebidos pelo mercado, como a questão de reverter a reforma da Previdência, a questão dos preços aí da Petrobras, e o mercado reage mal, o dólar estressa, o dólar chegou a bater perto de 5,45 essa semana, a bolsa cai, o negócio invade o noticiário, o governo é obrigado a retroceder. De concreto, o que nós temos até agora foram poucas ações desse governo que está começando. A sensação que dá é que de fato eles não tinham muita ideia do que eles estavam querendo fazer. Talvez até por isso que durante a campanha eles falavam um pouco, porque eu não sabia o que eles queriam fazer mesmo, estavam mais preocupados em ganhar a eleição. Dado que eles ganharam a eleição, tiveram lá um períodozinho curto de transição, agora que eles estão começando a tomar pé da situação. Então é muito importante a gente separar um pouco o que é ruído e o que é sinal em relação a isso tudo. Então essa semana foi bem clara, foi bem exemplar, o price action, a dinâmica de preço dos ativos do mercado brasileiro deixou isso bem claro. Muito estresse, com balões de ensaio, e depois o mercado voltava, recuperava os preços quando naturalmente os balões de ensaio eram tirados, quando o governo vinha da sua operação de apagar incêndio. Enfim, eu entendo que essa dinâmica deve continuar por um tempo ainda, o governo testando, soltando alguns balões de ensaio e vendo como é que o mercado reage. Ou seja, é uma dinâmica que nós não temos tendência clara, tendência definida, não temos definições ainda de política econômica e com muito ruído, com muita volatilidade. Mercado internacional, por outro lado, o ano começou com um tom positivo. Você teve a questão da reabertura na China, os mercados bastante animados, o ETF na Bolsa Americana que segue as ações chinesas subiu 7% nesses 5 primeiros pregões. Mercado europeu e mercado americano também positivos nesse começo de ano. A questão da Europa com um tempo bem mais quente ou bem menos frio do que era esperado para esse inverno, o que fez com que o preço da energia na Europa caísse para patamares aí até pré-invasão da Ucrânia pela Rússia. Então foram dois sinais aí de alívio, sinais aí de distensões no mercado, e isso já começou a ser colocado no preço. Por enquanto o que nós estamos vendo, o mercado americano, por exemplo, a economia americana é uma economia que caminha para uma desaceleração mais forte. Hoje mesmo saiu o índice de gerente de compras de serviço, o conhecido como ISM, saiu com o número 49, o mercado estava esperando 55, qualquer coisa abaixo de 50 a contração, ou seja, é uma economia que vem marchando para uma desaceleração talvez um pouco mais pronunciada esse ano. E também, naturalmente, isso tem tido um bom impacto em números que representam o custo de mão de obra, como, por exemplo, hoje o custo de mão de obra que foi divulgado nos Estados Unidos, também abaixo do esperado. Com isso, as taxas de juros nos Estados Unidos fecharam, as taxas se reduziram um pouquinho e você teve valorização das bolsas. São movimentos positivos. Eu particularmente acredito que isso não é sustentável. Estamos rumando, tanto a Europa quanto os Estados Unidos, para uma desaceleração, para a recessão. Isso vai ter impacto em earnings, isso vai ter impacto em emprego e, naturalmente, isso vai mexer com o preço de mercado. Mas
Por hora o que nós temos é isso, um bom começo nos ativos globais desse ano de 2023 e muita volatilidade, porém sem sair do lugar nos ativos brasileiros. Então é isso, gente. Começo do ano foi assim. Grande abraço, gostou do conteúdo, dá o joinha, divulga o nosso canal. Tudo de bom.